Com a iminente saída do com a iminente saída do atacante Guilherme do elenco do Santos, o Peixão vai ao mercado e já começa a mapear nomes para substituir o Amado. E eu trago para vocês 3 nomes que interessam ao Santos Futebol Clube. Eu estou falando dos atacantes Vitinho, que pertence ao Internacional, Anthony Alves e Inestrosa. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes da gente começar a trocar nossa ideia, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o like, é muito importante que o vídeo tenha o seu like. Nos siga nas redes sociais e faça o seu cadastro na UpBet, link na descrição. Tranquilo? Eu trago para vocês uma matéria do GE, assinada pelo José Edgar de Matos e pelo Marcelo Braga, que diz: Santos vai ao mercado e tem 3 nomes para a vaga de Guilherme. Vitinho, Anthony Alves e Inestrosa estão na pauta do Peixe, que está perto de acertar a venda do camisa 11 e já busca um substituto. A iminente saída de Guilherme para o Houston Dynamo dos Estados Unidos fez o Santos girar o mercado na busca por um atacante e 3 nomes estão em pauta: Vitinho, Anthony Alves e o colombiano Marino Inestrosa. Anthony Alves, ex-Corinthians, joga no Portland Timbers da MLS e tem contrato até o fim do próximo ano. Ou seja, no meio do ano que vem, no meio de 2026, ele pode assinar um pré-contrato. Já Inestrosa, que passou pelas categorias de base do Palmeiras, está em alta depois de boa temporada pelo Atlético Nacional da Colômbia. Vitinho atuou a temporada de 2025 pelo Internacional e tem contrato até 30 de junho do ano que vem. Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato agora no fim do ano. Mas quer deixar o Colorado. O clube gaúcho exige uma compensação para liberar o jogador neste momento. Revelado pelo Atlético Paranaense, Vitinho pertence ao Dinamo de Kiev, tem proposta do Liaoning Tcheren FC da China e a chegada do Santos no negócio, porém, trouxe indefinição. Representantes de um clube chinês estão em Porto Alegre para negociar a contratação, enquanto o Santos se movimenta também para tentar viabilizar o negócio diante da concorrência estrangeira. Vitinho chegou ao Inter por conta da cláusula da guerra da FIFA, regra da entidade máxima do futebol que libera atletas estrangeiros por empréstimo dos clubes ucranianos e russos devido ao conflito militar nos 2 países. Para 2026, o Santos tem 2 reforços internos assegurados, zagueiro Zé Ivaldo e o meio atacante Barreal. Bom, essa notícia não é importante, todo mundo já sabe disso. Nos bastidores, o clube alvinegro tem como prioridade a renovação de Neymar, também sabemos disso. E é isso, essa é a nossa notícia. Já começo pedindo a sua participação aí nos comentários. O que você acha? Você acha que o Santos pode contratar um desses jogadores, 2 desses jogadores, os 3 desses jogadores são boas opções? Não acha nenhuma boa opção? O que vocês acham? Vamos começar falando sobre o Inestrosa, porque o Inestrosa é um jogador que foi noticiado pelo Diário do Peixe, que recebeu uma proposta de 6 milhões de dólares do Boca Juniors. O que, na minha opinião, dificulta e muito a negociação, né? Então quer dizer que o Santos se desfaz do Guilherme, recebe 2 milhões de dólares por isso, e aí vai no mercado para tentar contratar alguém para substituí-lo, para pagar 6 milhões de dólares. E se o cara fosse uma máquina de fazer gols, dar assistências, enfim. Essa temporada ele fez 57 jogos, 6 gols e 11 assistências. São bons números, tá? Bons números. 17 participações em gols. O Amado tem 24 participações em gols na temporada. Então é um jogador que custa o triplo do que o Guilherme tá rendendo aos cofres do Santos. Isso sem descontar a parte do Grêmio, enfim, do outro time. O Santos tem 60% do jogador. E que não produz o que o Amado produziu. Detalhe, o Inestrosa produziu o que ele produziu no Atlético Nacional. Numa liga muito mais fraca do que a nossa e de menos competitividade. Eu vi muita gente elogiando o jogador, eu acho que é um nome interessante, ele joga pelos 2 lados, é interessante. Joga, acho que inclusive mais pela direita. Mas vale a pena investir um valor tão alto em um jogador que não apresenta números credenciais melhores que as do Guilherme? Eu acho que o Santos tem que pensar em evoluir o elenco.
Se é para mandar o Guilherme embora, que seja para trazer um jogador melhor que ele. Vou aqui pensar alto, tá? Se for para trazer o Cebolinha, pô, maravilha. Cebolinha é muito mais jogador que o Guilherme. Aí eu até topo um investimento de 6 milhões de dólares. Mas, assim, eu não acho que o Inestrosa é a peça ideal para substituir o Guilherme. Acho que se o Santos tivesse o Guilherme no elenco, ele seria uma boa peça para complementar o elenco, mas, assim, para ser o cara para substituir o Guilherme, eu não animo tanto, não. Quero saber a sua opinião. Sobre o Anthony Alves, a mesma coisa. É um jogador jovem, tem 23 anos, é um jogador de 1,85 m, né? Ele joga pelos dois lados, mais pela esquerda, também joga como atacante centralizado. Ano passado, em 2024, ele fez na MLS 34 jogos, 6 gols, 4 assistências. Em 2025, ele fez 34 jogos, 7 gols, 7 assistências, que é mais ou menos o mesmo número de participações em gols do Guilherme no Campeonato Brasileiro. E, se eu não me engano, em 34 ou 32 jogos. Assim, jogador jovem, que tem um potencial para evoluir. Só lembrando, o Inestrosa tem 23 anos, tá? E é um jogador que vai poder assinar um pré-contrato já no meio do ano que vem. Se a gente não conseguir nessa janela. O Vitinho é um jogador que está no Inter, tá? Ele tem 26 anos, 1,80 m, é um ponta esquerda. Na atual temporada fez 48 jogos, 11 gols e 1 assistência. Então é um jogador mais agressivo, é um jogador mais agudo, de mais gols do que assistência. Me lembrou um pouquinho os números do Barreal, né? Que fez 9, 10 gols, deu 1 assistência também. E não sou um profundo conhecedor do jogador, para ser bem sincero. O que eu acho é o seguinte: se é pra gente Guilherme, e eu entendo que as relações elas desgastam e a relação do Guilherme com parte da torcida pode estar irreparável, e seja o melhor mesmo ele sair, e ele vai sair, é inevitável, né? Ao que tudo indica, isso já ocorreu, só falta anunciar oficialmente, que seja para repor com uma peça melhor. A gente não pode aceitar que o Santos reponha o Guilherme com uma peça do mesmo nível ou pior, principalmente se for para gastar dinheiro. Porque se for para gastar dinheiro, o Santos não vai gastar 500 mil. O Guilherme foi um achado, foi um bom achado, né? Porque ele, eu tinha lido quando ele foi contratado que ele tinha custado 4,7 milhões de reais. Hoje, na verdade, ele veio como compensação. Eu li que ele veio como compensação e não custou nada aos cofres do Santos. Então, foi um ótimo custo-benefício. Se é para o Santos repor e ir até o Guilherme, ir até o mercado para repor o Guilherme, que faça isso com uma peça que pelo menos apresente credenciais melhores que as do Amado. E o Amado, ano passado, fez 13 gols, deu 10 assistências, 23 participações em gols. Esse ano fez 14 gols, deu 10 assistências, 24 participações em gols. Foi artilheiro e líder de assistências nas 2 temporadas. Não vai ser fácil repor o Guilherme, tá? E não pense que vai ser barato. Eu acho que são nomes interessantes para compor o elenco. Acho que nenhum chega assim com aquele status de, meu Deus, chega para tomar conta da posição. Acho que nenhum deles chega para, pelo menos na teoria, melhorar o que o Guilherme deixou. Tomara que se chegar, chega aqui, arrebente e faça muito gol, dê muita assistência. Mas as credenciais dos jogadores, nenhum deles tem credenciais para chegar e melhorar e subir o sarrafo em relação ao Guilherme. Estou falando de teoria aqui, né? Na prática as coisas são diferentes. Concorda? Discorda? Quero saber o que você acha. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Nos siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, @SantosMilGrau. E é isso aí. Aguarde os nossos próximos vídeos e pra cima deles.